Se você curte os conteúdos do Arquibancada, dá uma assistida só nesse corte aqui, mas tem a versão completa com link aqui na descrição. Dá uma olhada. E aí, Nick, ele falou também sobre as buscas do São Paulo no mercado, quais são os alvos aí do São Paulo e apontou então 3 posições. Bora ouvir então Júlio Casares. Unidades de mercados vão ser vistas e quais posições especificamente que você considera importante buscar? Olha, nós sempre discutimos com eles e já começamos esse planejamento com o Zubeldia, com sua comissão, com o Muricy, com os diretores, no sentido de entender que com a saída do Wellington, a lateral esquerda é uma necessidade, a lateral direita também nós precisamos reforçar, e a zaga também composta, o meio campo mais ou menos organizado. Talvez um meio armador, que seja um jogador que faça a criatividade dentro do campo. Então, eu estou colocando assim, de forma bem simples, claro, sem falar todo o planejamento, porque tem questões sigilosas, mas a olho que o torcedor conhece, nós precisamos de laterais, nós precisamos talvez de um meia criativo. Tentamos que esse meia fosse o Rames, não deu certo, né? Uma pessoa que tem qualidade que ele tem, mas que tenha desenvolvimento esportivo de alta performance. Esse é o nosso sonho de consumo. É fácil? Claro que não. Nós temos limitações e não é só nós, né? Todos nós temos, a não ser os clubes que têm já uma outra composição de ter feito o que nós estamos fazendo agora no passado. Tá, então, Júlio Casares admitindo a busca então por 3 posições, lateral esquerda, lateral direita, e aí ele fala talvez, mas deixa já nas entrelinhas que o São Paulo quebra, né? buscará um meia armador. E aí eu te pergunto, Nick, talvez precisa de um meia armador ou precisa de um meia armador? Cara, tá mais do que na cara que precisa sim de um meio armador. O São Paulo não tem esse jogador há bastante tempo, tentou com o Rames, e acho que pela primeira vez que eu vejo o Casares admitir que não deu certo, porque até então ele falava, não, deu sim super certo, o marketing, o espírito lá da época da Copa do Brasil, enfim. E agora, de fato, ele falou expressamente que não deu certo, e a gente sabe que não deu mesmo. E lá no Raio Valecano o pessoal já quer mandar ele para aquele lugar, né? Os caras também, ele tá com o mesmo comportamento que ele teve aqui, não é novidade para ninguém. Mas, cara, precisa, porque esse tipo de jogador é realmente muito raro no futebol. O futebol parou de produzir um pouco esse camisa 10 pensante, mudou a característica do camisa 10, que chegou a ser um pouco Paulo Henrique Ganso, Rames Rodrigues, Arrascaeta, passou para um camisa 10 um pouco mais intenso, um pouco mais polivalente, mais no estilo Estevão, que embora ele jogue na ponta, a posição de origem dele sempre foi meia centralizado, mais do estilo Matheus Pereira do Cruzeiro, mais do estilo que o Rafael Veiga jogava há uns 3 anos atrás, quando ele estava numa fase física um pouco melhor. Quem mais que a gente pode lembrar? Mais estilo do Almada, do Savarino, por exemplo. Então, são camisas 10 que a gente consegue lembrar aqui de cabeça, que não, são totalmente diferentes do estilo Ganso Rames Rodrigues. Eles são mais intensos, mais móveis, mais polivalentes, conseguem fazer várias funções diferentes. E acho que, cara, tá na cara há muito tempo que o São Paulo precisa de um jogador com esse perfil. Esse talvez aí eu espero que seja para despistar o mercado, porque tá mais na cara do que bigode, como se diz aqui no interior, né? Então não tem como olhar para esse elenco de São Paulo e não ver que falta esse camisa 10, porque nós não temos, né? O Galopo não é, Nestor não é, Araújo não é, o Luciano não é, o Lucas não é. Então a gente não tem, de fato, esse jogador. E aí, Nick, quando você fala sobre essa busca por esse meia armador, esse cara mais camisa 10, claro que assim, surgem várias possibilidades, e eu tenho por princípio, eu tendo a achar que esse camisa 10 nunca vai ser um cara barato, nunca vai ser um cara dentro de um orçamento, porque o camisa 10 diferente, ele custa uma certa quantia para você desembolsar, porque o jogador diferente, ele custa uma quantia elevada no que se refere ao mercado. E aí o São Paulo poderia buscar opções no bom e barato. Tem 2 nomes que eu gosto, tá? Que eu defendo. Um deles é o Terans, que eu sei que o chat vai me xingar, mas eu gosto do futebol do Terans. Acho que ele é um cara criativo e que tá embaixo no Fluminense. E tem um outro cara que o chat até comentou, e eu andei pesquisando um pouco sobre a situação dele, que é um cara que, cara, ano passado o Curitiba caiu só com esse malandro jogando bem, só com esse cara salvando o meio de campo, que é o Marcelino Moreno, que tá no Lanús hoje, camisa 10, eu fui pesquisar, ele tem 29 anos, de repente é um jogador também interessante, né? O chat fala de Lautaro
Acosta, Lúcio Acosta, que joga nos Estados Unidos. Eu particularmente nunca vi um jogo dele, então não vou inventar aqui e falar, pô, Acosta joga muito, hein? Fenomenal. Eu não acho que seja esse nome, mas eu gosto do Marcelino Moreno, cara. Não sei o seu nível de conhecimento, Nick, mas assim, você tem que começar a garimpar o mercado, tem que começar a tentar achar nomes, tentar achar funções, tentar achar jogadores que não sejam tão caros para essa posição. E, por essência, um 10, um cara criativo, um cara que orquestra o meio do campo, geralmente é caro, né, Nick? É caro, cara, mas é difícil falar o que é caro, o que é barato, porque o São Paulo pagou 15 milha no Orejuela, pagou 30 milha no Galopo. Então, eu acho que isso fica caro. Eu acho que fica muito caro quando o time vai lá e contrata um jogador acima do que ele vale. Você não pagaria, você não, né? Eu sei que você tem muito dinheiro, mas você não pagaria Tá louco? 30 milhas no Garro. Mas se o São Paulo pagar 30 milhas no Garro, por exemplo, pagasse, você ia achar caro? Eu não acho caro 30 milhões pelo Garro, por exemplo, pelo que ele entrega. Então é lógico que o futebol, como eu disse, envolve riscos. Você pode pagar 30 milhões como o São Paulo pagou no Galopo, que era um jogador promissor também, e pode dar errado, né? Então, isso faz parte. Eu não vejo a contratação do Galopo, por exemplo, tão errada quanto a contratação do Rames, que era um cara que você já sabia que tinha muita chance de dar errado pelo comportamento dele, não pelo futebol. Galopo, 23 anos, quando veio para o São Paulo, 22 para 23 anos, veio, era um destaque, etc. Valia a aposta. Talvez uma aposta tão alta, não, mas valia, de certa forma, a aposta. E tô com você, cara. Eu particularmente não me atraio tanto pelos nomes que você citou. O Lúcio Acosta, eu vi alguns vídeos, alguns comentários recentes, mas também é um cara que se não me falha a memória, acabou de ser MVP da temporada nos Estados Unidos. Então a gente imagina, já tem 30, 31 anos. Um cara desse com certeza vai custar muito caro para o São Paulo trazer. É diferente de você pegar um argentino, um uruguaio em ascensão aqui na América do Sul. E acho que a chave para o São Paulo não pagar tão caro e de repente poder dar certo é fazer mais ou menos o que o Corinthians fez com o Garro. É difícil. Você não acha um cara como ele assim aos montes, mas o futebol argentino e o futebol uruguaio, por exemplo, produzem mais esse tipo de jogador do que o futebol brasileiro atualmente. Então é garimpar na América do Sul ou numa Série B, alguma coisa assim, para ver se acha. Fazer um grande investimento num cara que pode não dar certo, como um Oscar da vida, que algumas pessoas falam, cara, eu não faria. Eu preferiria garimpar, tentar achar um mercado legal e, do contrário, tentar utilizar um jogador da base, de repente o Ferreira, que está jogando como ponta no Sub-20, se adaptar um pouco pelo meio, o próprio Rodriguinho, que faz 3, 4 anos que já está... 3, 4 não, mas uns 2 para 3 anos que já está no profissional ali e a coisa não anda. Então, de repente, testar esse tipo de jogador para o São Paulo não ter que pagar muito caro e acabar dando errado mais uma vez. Exato, né? O pessoal vai comentando aqui, né? O Jair Santana fala que o Léo Fernandes seria bom. Ele foi no Fluminense, não conseguiu jogar, não conseguiu ter sequência, voltou pro Penharol e tá jogando, né? Então tem um pouco disso, né? A Amanda também manda mensagem falando sobre o cara do Racing, o Juan Quinteiro. Juan Quinteiro é um Cueva colombiano, vamos combinar, né? É um cara que tem vários extra-campo aí, mas na hora que pega a bola no meio de campo, ele pode tirar algo da cartola e tirou justamente quando precisava, que foi contra o Corinthians, né? E tá ótimo. Mas é tipo um Rames, né, cara? É tipo um Rames, o mesmo perfil. Um cara que já tem problema, que todo mundo fala, puta, ele com a bola no pé é um espetáculo. Então, tipo assim, seria um risco muito grande também para o São Paulo, um cara com esse perfil, né? Precisaria de alguém, na minha opinião, alguém com um pouco mais de fome, entendeu? Não alguém que vai sair ganhando muito dinheiro, como o Oscar, como o Quinteiro, como provavelmente esse Acosta, que já acabou de ser MVP, tem contrato. Quanto um cara desse vai pedir para vir para o Brasil jogar bola? Entendeu? Já está lá nos Estados Unidos, ganhando em dólar, vida boa, etc. Eu acho que é um pouco arriscado demais. Eu acho que para esse perfil, para o tipo de jogo que o São Paulo joga hoje com o Zubeldia, com o Lucas, com o Ferreirinha, com o Caleri, o Alisson e o Pablo voltando, o Igor Vinícius e um jogador na lateral esquerda que a gente vai comentar que com certeza não vai ser o Jamal Lewis. Um time um pouco mais intenso e mais móvel, um jogador pensante, mas que seja esse cara, como o Garro, como o Matheus Pereira, como o Estevão, nessa característica, eu acho que se encaixa mais do que um cara medalhão, assim, vamos dizer, sabe? Opa, você curtiu agora mais um corte do Arquibancada Tricolor? Já deixa o seu like e se inscreva no AT para você não perder nada, então, que envolve o Arquibancada Tricolor aqui no YouTube.